Deus, pensei que não podia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Canta a tua mensagem. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminhas fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor,
do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Tá no cantinho. Ei. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário
pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei no amanhã. E então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Será que dá? Ou não, meu? Dá. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai desta terra morena, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que os céus acendem e o vento conduz, conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós, rogai por nós, os pecadores. Abençoai dessa terra morena, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós.
Ouve as preces, murmúrios de luz, que os céus acendem e o vento conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Escolhe uma, sua vez. Vamos cantar Nossa Senhora? Agora. Ou sem zoeira, essa música deu até brincadeira, ó. Mas é muito linda. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficarão mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade, piedade de nós. De joelho aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Bom dia a todos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso lar. Sempre é uma manhã especial, né? Uma mais que a outra, e assim é que vale, né? Eu gostaria de, antes de iniciarmos nossa prece ou apresentação, né, desse espetáculo que está previsto para hoje, eu gostaria de anunciar também quantos de nossos irmãos e amigos estão responsáveis pela retransmissão desse trabalho aqui. É muito importante nós evidenciarmos, porque olha só, nós somos todos privilegiados, porque estamos aqui presentes e podemos usufruir de todas essas maravilhas. E muitos de nossos irmãos, que aqui não puderam estar, das mais diversas regiões do Brasil e do mundo, podem nos acompanhar através dessas maravilhas da tecnologia, né? Estão hoje retransmitindo, além do YouTube Face, né, Nosso Lar, também a Rede Amigo Espírita e todas as web rádios que são Portal da Luz, de Dourado, Mato Grosso do Sul, Semente de Amor, de Campo Grande, também Mato Grosso do Sul, Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina, São Francisco de Tobias, que é de Barretos, Sergipe, e a Rádio Doutrina do Rio de Janeiro. Então, olha que privilégio, né? Que maravilha. Todos, quantas pessoas não podem, quantos irmãos não podem usufruir deste momento precioso. Além de nós, que temos o privilégio de estarmos aqui presentes, né? Que todos aqueles que nos acompanham sintam a mesma energia, a mesma sintonia que nós aqui podemos sentir. E agora sim, eu gostaria que todos nós fechássemos os olhos um minutinho apenas, para que a gente começasse, já começamos na verdade, né? Plano Maior já estabeleceu aqui uma sintonia de paz e de amor. É impossível não se sentir acolhido ou acolhida quando adentramos esse espaço de luz. Nossos irmãos, Maurício, Marcelo, já se responsabilizaram por trazer através das canções a sintonia para o nosso coração, a calma da nossa mente. Mas aqueles que ainda não conseguiram acalmar-se, ou que ainda não estão nessas vibrações, que aproveitem este momento para mergulhar nessas vibrações de amor, de luz, de paz, de conhecimentos, de aprendizado. Nós vamos expressar a nossa gratidão ao nosso Mestre Jesus, nosso bondoso amigo, nosso irmão, Mestre Maior, nosso orientador, nosso guia, aquele que ilumina o nosso caminho, que nos instrui, que nos intui através dos nossos mentores amigos. Vamos também expressar a nossa gratidão acima de qualquer coisa a Deus, nosso Pai Criador, que nos permitiu seu Filho. Vamos agradecer pelo dom da vida, pela paz desse momento, pela oportunidade de aprendizado. E vamos pedir que o nosso Mestre querido, através dos seus mentores amigos, através dos nossos anjos de guarda, como queiram, possam nos esperançar, nos encher de amor, nos tranquilizar, que nós possamos, como diz a canção, descansar nessa plenitude da certeza
dessa proteção infinita. E assim, ouçamos e participemos da nossa prece inicial. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. Desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E agora então, com muita gratidão, acima de tudo, e muita satisfação, nós apresentamos essa equipe de amigos, de irmãos queridos, que se prepararam imensamente para esse momento precioso que nós teremos aqui nesta manhã. Eu, ao mesmo tempo que apresento, convido também a estar aqui nossos queridos irmãos André Luiz Sobreiro, que vem de Severina, São Paulo. Muito obrigada, André. Ari Dourado, de Catanduva, São Paulo, José Antônio da Cruz, também de Catanduva, e o nosso querido irmão Orson Peter Carrara, aqui de Matão. Essa equipe maravilhosa está conosco aqui hoje para falar sobre uma temática essencial, nas nossas vidas, como todas as temáticas são, que seria dificuldades de relacionamento e pacificação interior. Eu desejo a todos uma excelente hora de trabalho, de conhecimentos, de aprendizado. Muito obrigada a vocês, meus irmãos. Fiquem à vontade. Orson, dá licença só um minutinho. Pediram para avisar, tem um Gol branco, placa CVD 7663, está com farol aceso. Gol branco, placa CVD 7663. Esqueceu o farol aceso. Aí, Maurício, obrigado. Muito bom dia a todos. É uma alegria enorme esse momento que aqui estamos, nós quatro
vivemos uma experiência extraordinária. Ontem em Jaboticabal, à tarde, à noite na comunidade. Isso vai prosseguir à noite ainda no Allan Kardec. E essa experiência vem de um momento que nós vivemos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em outubro de 2018, na 30ª edição da Feira do Livro Espírita daquela cidade. A Lúcia, coordenadora do evento, programou uma roda de conversa. O tema foi morte. E foi um evento marcante para nós, impactante. Tanto que, imediatamente após a volta de Volta Redonda, nós programamos, agendamos fazer aqui. E a experiência está sendo fabulosa, possivelmente vamos repetir aqui em outros lugares, com outros temas, etc. Então nós temos aqui os nossos amigos queridos, tivemos essa oportunidade lá e estamos felizes com a repercussão, com o resultado. E nós vamos iniciar então, com o passar do tempo, vocês verão que poderão participar também, e o nosso André de Severínia vai fazer a fundamentação doutrinária inicial. Bom dia a todos. Deus nos abençoe e nos conserve sempre na sua paz. Eu pedi a permissão do Orson para fazer essa fundamentação doutrinária, porque o conhecimento espírita tem que partir do seu alicerce, que é a codificação, as obras fundamentais e, como resultado das pesquisas de Allan Kardec. Lembrando o que o codificador nos traz, e aí eu faço essa fundamentação e deixo a bola pingando para os meninos complementarem. Diz ele que, segundo os ensinos dos espíritos superiores, a Terra é um mundo de expiação e provas. E vai caracterizar esse tipo de planeta, não só a Terra, mas todos os mundos de expiação e provas, como planetas onde o mal supera o bem. E às vezes nós nos sentimos tentados a olhar na condição planetária. Ou seja, mais gente ruim do que boa, e não é bem assim que funciona. Quando Kardec pergunta aos espíritos por que o mal vence na Terra, e aí nós podemos extrapolar o raciocínio e pensar por que o mal reina em todos os mundos de expiação e provas e não só na Terra, eles não responderam que tem mais gente ruim do que boa. Eles responderam que os bons são tímidos. Então por que o mal reina na Terra e em todos os mundos de expiação e provas? Porque nós que estamos nos esclarecendo, ainda pensamos demais antes de agir. Enquanto que a pessoa mal intencionada, ela pouco pensa, mas age muito mais do que pensa. Aliás, se pensasse, talvez não faria o que faz. E como caracterização, os mundos de expiação e provas, eles são morada daquilo que Allan Kardec chamou de espíritos imperfeitos. Na caracterização dos espíritos imperfeitos, como nós citamos ontem lá na comunidade espírita, no item 101 de O Livro dos Médiuns, na chamada escala espírita, nós enfatizamos uma dessas características, que é o fato de, durante a encarnação, a matéria sobrepujar o espírito. Mas hoje eu vou me apegar numa outra característica, ainda dentro do mesmo item, que é as características pessoais que no espírito imperfeito reinam, o orgulho e o egoísmo, como nos ensina a questão 785 de O Livro dos Espíritos. Só para a gente poder descontrair um pouco e chamar o público para cá. Alguém aqui acha que não é um espírito imperfeito, que já é um espírito bom da escala espírita? Levante a mão, por favor. Caracterização dos espíritos imperfeitos. Aliás, desculpa, caracterização dos espíritos bons da escala espírita. Diz Allan Kardec que os espíritos bons nunca sentem medo, raiva, culpa, inveja, ódio. Se você sentiu qualquer uma dessas 5 características uma vez nessa encarnação, você é imperfeito. Então vamos de novo. Tem alguém aqui que não é imperfeito? Levante a mão, por favor. Então está bem caracterizado. Isso é para desanimar? Não. Isso é para a gente entender que nós temos muito que aprender ainda. Precisamos buscar conhecimento e colocá-lo em prática para fazer a transformação. E para encerrar essa introdução, para fazer essa caracterização, se nós moramos em um mundo de expiação e provas e somos espíritos imperfeitos, meu relacionamento tem 99,999% de ser com outro espírito imperfeito, concordam? Vai ser fácil? Então nós caracterizamos as dificuldades de relacionamento. Espíritos imperfeitos têm dificuldade para se relacionar, gente. São mentes diferentes, são espíritos diferentes, evidentemente nós somos espíritos momentaneamente encarnados, mas não deixamos de ser espírito. Então daí vem a dificuldade. Eu quero a coisa do meu jeito, você quer do seu. Independente do tipo de relacionamento, que aí vai variar um pouco,
Pode ser o relacionamento homem e mulher, pode ser o relacionamento profissional, pode ser até o relacionamento doutrinário dentro de uma casa espírita, que eu não sei se aqui em Matão é assim, lá em Catanduva eu também não sei, mas lá em Severínia o relacionamento doutrinário tem muito atrito. Dá a impressão que Jesus faz só de... assim, parece meio provocação. Ele pega os inimigos e põe dentro da mesma casa espírita para ver se a gente se acerta num ambiente abençoado, né? Mas pelo menos o ambiente aqui ajuda a gente a parar as arestas. Então o relacionamento não é fácil, por quê? Porque são 2 ou mais espíritos imperfeitos e cada um quer do seu jeito. Aí eu deixo a bola pingando para os meninos entrarem agora. Então, André, e esse relacionamento dificultoso aí gera aflições, né? Que é o tema central dos 4 bate-papos. Varia o tema específico, mas no geral, superando e tentando vencer aflições. Meninos... o tema geral, vencendo aflições, nós desdobramos em 4 focos. Aqui, dificuldade de relacionamento e pacificação interior. Essa temática central foi inspirada neste livro aqui, Vencendo Aflições, que é aqui da editora O Clarim de Matão. É do Dr. Isaías Claro, que esteve aqui recentemente. E depois, no final, o Ari vai falar alguma coisa sobre a confecção, a elaboração deste livro. Por falar em Ari, o Ari... aquele livro está aí, por favor, Patrícia? O nosso Ari, ele trabalha no mercado gráfico espírita, editorial espírita, e esse trabalho que está sendo distribuído no Clube do Livro, o projeto gráfico, a diagramação é do Ari. Olha que interessante, nós temos aqui a pessoa que planejou o livro. Quer falar alguma coisa sobre isso, Ari? Quer aproveitar o instante inicial aí desse trabalho editorial tão gratificante dentro do movimento e também já iniciar aí a sua participação? Pois bem, gratidão pela oportunidade de estar aqui, de ter a atenção de todos os companheiros. Com certeza já estamos vivenciando uma manhã maravilhosa. Eu tenho uma satisfação de trabalhar no mercado editorial espírita. Como sabemos, a doutrina dos espíritos é formada de livres pensadores, de indivíduos que chegam à sua própria conclusão acerca da vida. Decidem por si mesmos, não procuram alguém que vai lhe dizer e, em resposta, colocaremos apenas amém. Cada um deve definir como seguir a sua vida. A temática de hoje é a respeito de relacionamento, dentro de algo maior que trata de aflições, dores, desafios, obstáculos, provas, expiações. Cada um vai nomear do jeito que quiser. E nós temos a satisfação de ter esses companheiros que se ocupam, dão do seu tempo, passam muitas noites em branco, por vezes dedicam toda uma existência para produzir obras como essa, como a outra obra que o Orson apresentou, do nosso companheiro Isaías Claro. A doutrina dos espíritos assim se iniciou, com Kardec dando de si, dando da sua existência, consubstanciando o conhecimento que veio desde o mais alto, sistematizando esse conhecimento e apresentando-nos o livro dos espíritos. Então nós jamais podemos deixar de lado essa cultura, a cultura espírita de buscar no livro bem fundamentado, no livro espírita, buscar o conhecimento lá posto. Esta casa, tive a satisfação de verificar ali, mantém uma biblioteca que distribui gratuitamente, empresta gratuitamente livros para os companheiros que assim desejarem se aprofundar. O que nós vamos aqui apresentar nesses breves minutos, nós não teremos a capacidade de colocar de uma forma tão precisa, tão objetiva, como esses irmãos que trabalham por vezes por anos para produzir um livro como esse. Especificamente esse companheiro também, juiz, Dr. José Carlos de Luca, já conhecido de muitos, um grande orador, essa sua 20ª obra, traz-nos os desafios também do dia a dia. E nós tivemos a satisfação também, não sabíamos que essa obra foi selecionada e distribuída aqui no Clube do Livro. Então é assim, com obras como essa, com obras do Dr. Isaías Claro, com outras obras que nós temos à nossa disposição, estão aí graciosamente para quem quiser se aprofundar, para quem quiser adquirir. Então que nós não deixemos de lado isso, essa cultura que é um dos grandes diferenciais da doutrina espírita, que busquemos o conhecimento, fundamentalmente o conhecimento exposto nas obras, nos livros espíritas. Como o André contextualizou, nós estamos aqui dentro de um mundo, sabemos da nossa realidade, cada um que sabe de si, os desafios que enfrenta dentro do ambiente familiar, primeiramente, dentro do ambiente social, profissional, seja onde for. Quaisquer ambientes em que nós estejamos convivendo,
Se não estamos passando por dificuldades, se não estamos vivenciando aflições, é até de se estranhar. Em verdade, chega a ser um mau presságio se está tudo em brancas nuvens, naquele paraíso mitológico. O paraíso, como já bem qualifiquei, é mitológico. Está muito, muito distante de nós essa realidade que nós vivenciamos já desde outras existências. Daquele mundo de harpas, de anjos, aquela coisa bem calma, bem tranquila, em que todos se entendem. Em verdade, a nossa realidade é um tanto distinta disso. Para crescermos, temos que aparar as nossas arestas, temos que ter a coragem de enfrentar isso. Então é natural, absolutamente natural. Não nos aflijamos por estar vivenciando dores. A dor já é uma própria aflição. Nós temos que ter bem em conta que essa é a nossa realidade e, em verdade, é necessário para o nosso próprio crescimento. Quando a gente se conscientiza disso, a gente já tem uma visão diferente, já tem um modo de ver diferente, que é um título de um outro livro que, por sinal, também consubstancia esse encontro que nós estamos tendo. Quando a gente muda o modo de ver a respeito das dores, a respeito das aflições, a respeito de tudo que nos causa algum incômodo, nós partimos de uma forma já diferente para encarar isso. A gente já começa a aumentar a compreensão e a ver de uma maneira distinta a vida. Não esperar apenas da vida o paraíso mitológico, mas reconhecer que somos espíritos imperfeitos, que estamos aqui para crescer, e para crescer é necessário sair da zona de conforto. Se eu não sair do meu quadradinho, se eu não me colocar a andar, a jornadear, se eu não me colocar a conhecer outros indivíduos, outros lugares, coisas que eu não conheço, coisas que eu não tenho controle, indivíduos que se portam naturalmente diferentes de mim, se eu não me colocar a isso, eu jamais vou crescer. Muitos de nós, pretensamente assim quer viver a sua vida, mas cedo ou tarde chega a dor, a aflição, exatamente como a alavanca de progresso, para nos dizer como que a vida a se dirigir a nós. Não, meu filho, assim não pode ser. Eu lhe concedi mais uma existência física para que você cresça, e para que você cresça e atinja a paz de consciência, a felicidade que você tanto almeja, é necessário sim vencer os desafios, vencer os obstáculos, vencer as dores, vivenciar os relacionamentos, com tudo que eles lhes dão de oportunidades de crescimento. E as oportunidades de crescimento, comumente, são maiores quanto maior é a dificuldade do relacionamento. Se ali estamos diante de um companheiro dentro do próprio ambiente familiar, que nos traz, que é motivo para muitas de nossas aflições, quando muita gente não reconhece que nós é que somos motivo para esse outro companheiro, mas que o seja, a gente tem a visão de que é ele que é motivo para as nossas aflições. Pois bem, é a oportunidade que a vida está nos dando para que possamos nos recompor, antes de mais nada, com a nossa própria consciência, com o nosso companheiro, com outros tantos que estão em derredor de nós. E assim aproveitar a existência física e sair daqui com a consciência pacificada, porque tendo a certeza de que bem a aproveitou. Relacionamentos servem para isso, para o nosso próprio crescimento. E eles não são apenas, tenhamos a certeza disso também, apenas motivo de dor. Todo relacionamento tem também o seu ânimo, tem o companheiro que está ali para dar o apoio, para nos dar motivação para seguir a nossa existência. Então a gente tem que tirar também essa sinonímia que muitas vezes se coloca, que casamento é para loucos, você que é feliz que você ainda é solteiro, não entre nessa. A gente faz em tom jocoso, a gente faz as brincadeiras, mas somente depois do tempo, com a maturidade, que a gente se dá conta o quão foi valoroso enfrentar os desafios, por vezes ali com aquela pessoa mais próxima, com o próprio cônjuge, com os filhos, com os pais. Relacionamento é sempre sinônimo de crescimento. Zé, agora a bola é contigo. O pessoal esmiuçou bem, preparou a cama e agora fala, agora aproveite, né?
Tá certo. Meus queridos, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã, agraciado por esta chuva, né, que está trazendo essa energia tão positiva para todos nós, ao mesmo tempo que nos faz refletir com essas palavras dos amigos que já iniciam o nosso bate-papo da manhã. E todos os apontamentos aqui, né, são muito bem-vindos e, em verdade, eles lançam a proposta para nós refletirmos. Cada apontamento, cada afirmação, cada reflexão, cada aspecto de vivência existente nas palavras dos nossos amigos, refere-se a um tipo de relacionamento e, ao mesmo tempo, constrói a nossa coxa de retalhos. Nós estamos nos relacionando por meio de palavras, nós estamos nos relacionando por meio dos comportamentos, e é assim que se estende o nosso relacionamento no dia a dia. Quando nós vamos nos relacionar, temos de entender que conosco, estagiando conosco, convivendo ou de maneira rápida, no dia a dia, no trivial, nós vamos estar diante de pessoas diferentes de nós, que têm pontos de vista diferentes, que têm opinião diferente. E não quer dizer que são pessoas más, mas que às vezes discordam da nossa maneira de pensar, às vezes não atingiram a maturidade para interpretar tal cenário da vida, da maneira como nós estamos interpretando. E é sempre válido lembrar, faça a pergunta para si mesmo: a maneira com que eu estou interpretando a minha situação, a minha vivência, é boa para mim somente? Ou se eu estendesse isso para todos, seria algo tão bom que eu gostaria que todos praticassem comigo também? Nós vamos saindo dessa zona de conforto que aqui foi colocada, nós vamos entrando então num terreno de convivência muito mais amplo, onde eu olho você como um ser espiritual, tendo uma experiência espiritual na matéria. Então nós vemos que relacionar implica em olhar para o outro como ele é e como ele está no momento, com toda a sua bagagem de vida. Exigir dele uma compreensão extra é uma falta de caridade de minha parte. Logo eu já implico na questão do egoísmo. Eu quero que você me satisfaça. Se você não me satisfazer, seja em qual for a área da vida, seja conjugal, afetiva, a de trabalho, amizade, enfim, se você não me satisfazer, você não me serve mais. Uma aflição muito típica que eu tenho observado na questão dos relacionamentos, treinei muito meu ouvido para escutar. Escutar é diferente de ouvir. E no processo de escuta positiva, nós vamos ouvindo muitas queixas. E as queixas são muito comuns em dizer que o outro não cumpriu com as expectativas que eu esperava. Qual foi a tela que você pintou dele? Qual foi o quadro? Quando você está se aproximando desse quadro e compara com a cópia, esta cópia com o original, que foi aquela que você fez, quais as nuances que são diferentes? Aí nós vamos percebendo que o relacionamento idealizado é uma coisa, e o relacionamento real é outra completamente diferente. E é aí que mora a mágica. É nesse relacionamento real que eu tenho que me apaixonar todos os dias pelas pessoas que compartilham comigo no meu dia a dia. Aprendendo com o conviver, com esse olhar de aproximação, quando você passa a ver o outro como ele é, nós vamos descobrindo que para relacionar é preciso muito pouco. E nós temos um desafio muito grande na nossa atualidade, que é estarmos desconectados uns dos outros. Estamos vivenciando situações onde queremos estar em muitos lugares ao mesmo tempo, e quem quer estar em muito lugar ao mesmo tempo não está em nenhum. Não consegue ver o sorriso da pessoa que preparou a mesa no café da manhã. Não consegue ver o encanto no olho de uma criança que quer, às vezes, lhe corrigir de um mau comportamento. Mas o orgulho não aceita isso. Então eu começo a perceber que para eu me relacionar bem com alguém, eu preciso estar presente onde tudo está acontecendo, e é o agora. É muito lindo nós filosofarmos sobre relacionamento, mas eu só vou conseguir lhe ver se eu estiver aqui. Eu sei que parece um papo de frases de efeito isso que eu estou falando, mas nós vamos rodar atrás de fórmulas, e nós vamos perceber que
quando nós estivermos presentes diante das pessoas que estão caminhando conosco, nós vamos vê-las. E ao vê-las, nós vamos começar a perceber que elas são diferentes e exigem atenção diferentes umas das outras. Essa atenção diferente equivale a dizer que algumas pessoas exigem de nós uma maneira especial de lidar com elas, diferente do que outras exigem. E é nesse cenário, quando eu aprendo a me doar sem exigir em troca aquilo que eu estou doando. É claro que quando falamos em consideração é um terreno um pouco delicado, mas quando eu aprendo a me doar sem exigir em troca o equivalente daquilo que eu estou doando, eu passo a ter um relacionamento mais saudável. Eu passo a deixar a cargo do outro se esforçar para dar o seu melhor. E às vezes, o melhor do outro também inclui a falha. Não é? Shakespeare tem uma frase muito interessante em um poema que é intitulado O Menestrel. Ele vai dizer assim: por mais que uma pessoa lhe ame, ela vai feri-la de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. É interessante essa dinâmica, porque se for o orgulho que nortear o amor, no primeiro momento que você falhar, ou que deveria estar atento para perceber os pontos vulneráveis, que é onde você como espírito pode cair nessa existência, estes pontos vulneráveis, o Espírito Emmanuel vai nos dizer na obra Vida e Sexo, uma obra fantástica, que é para a formação do matrimônio do coração, muito antes de ser pai. É quando nós identificamos, nos sintonizamos, né, com a pessoa que vamos eleger para a nossa caminhada. Quando nós identificamos aquilo que pode vir a ser motivo de queda no outro, isso implica convivência. Convivência implica então um tempo de observação daqueles que estão seguindo conosco, e aqui eu estou falando no campo afetivo. Quando nós identificamos aquilo que pode ser motivo de queda no outro, este Espírito Emmanuel vai dizer assim: está na hora de você estender a mão para apoiar o seu parceiro, para que ele não caia. É muito interessante isso, porque quando eu percebo uma vulnerabilidade no outro, nós somos educados para quê? Deixa aí, já foi tarde. José Antônio, essa fabulosa apreciação que você está fazendo nos lembra nenhum de nós tem autoridade para cobrar, ou exigir, ou impor algo a alguém. Nenhum de nós tem autoridade para isso, até porque a falha nos caracteriza também como pessoa humana. Sim. Que direito nós temos de exigir comportamentos? Exato. Que direito temos de impor? Que direito temos de exigir ou de cobrar? Nenhum. Sim. Nenhum. E essa colocação deixa, eu vou usar uma expressão, né, comum a todos, deixa os fardos mais leves. Como que isso ocorre? O Ari fez uma apresentação muito interessante quando ele colocou assim: se tudo está muito bem, está muito zen, presta atenção. Já começa a se preparar para a aterrissagem. E todo pouso, quem já voou sabe como é que é. Por mais que faça propaganda da aeronave, você vai sentir o impacto da hora que a aeronave pousar. Então, não quer dizer, veja bem, aqui é importante prestar bem atenção nisso. Dá-se a impressão que por talvez estarmos vivendo uma situação bonita no relacionamento, harmônica, então daria-se a entender que pode esperar que vai vir coisa ruim por aí. Aí você já fica com o pé atrás. Não é para este campo que nós estamos levando a reflexão. Mas sim dizer que em um momento ou outro vai haver oscilações. E estas oscilações, aquilo que chamamos de contratempo dentro da convivência, aqui vamos estender para todos os campos da convivência, estas oscilações, quanto mais maduro espiritualmente eu estou, quanto mais compreensão da vida eu estou, aqui entra o ponto que o Watson tocou, de que nós não temos autoridade, essa autoridade moral para julgar, devido a estarmos todos nessa condição de espíritos imperfeitos, porém, já desejando despertar, é o que estamos fazendo aqui,
quando nós começamos a ter esta maturidade por meio da vivência, entendendo que o outro é um universo em particular, eu exijo menos dentro dessa cobrança. Então eu passo a caminhar junto, unido, focado no mesmo objetivo, mas entendendo que cada um tem uma maneira e um ritmo de caminhar. Então nós conseguimos passar pelo problema, pelo desafio, pelo alto e baixo da situação, com muito mais qualidade, com muito melhor desempenho dentro desse cenário. Ao contrário da revolta, da crítica, do pessimismo, do orgulho, do egoísmo, não é? Então, como foi colocado da questão do casamento, que se fosse bom, não iria existir separação. De que se você não casou, não case ainda, não é? Não case, que bom é estar solteiro, digamos assim. Eu não concordo com isso, mas eu respeito cada opinião, não é? Porque quando você elege alguém para caminhar contigo, e este eleger é uma sintonia, é muito prazeroso. Só que dentro desse universo do prazer, vai haver estes altos e baixos, que é para aperfeiçoar aqueles que decidiram caminhar juntos. E vejam que bênção, esse mecanismo de escola de almas é tão perfeito, que quando nós elegemos alguém para formar, não é, um lar, para transformar este lar em um ambiente familiar, e estatuir ali as leis e as regras, as diretrizes que vão nortear o lar e os espíritos que ali habitam, é algo muito prazeroso, não é? Trazer um espírito à vida material para que ele possa ter oportunidade de experienciar, não é, na matéria e poder crescer espiritualmente. Então veja que bênção da natureza aí, não é? A união faz com que seja construída esta ponte entre a espiritualidade e a matéria, do qual o ventre materno, que é algo abençoado, dá esta oportunidade de o espírito vir à vida. É uma coisa abençoada. Então nós precisamos começar a nos interessar por esta educação espiritual que formam estes espíritos para serem bons cidadãos no futuro, por meio do nosso exemplo, que impacta diretamente. A pergunta é: o que estão vendo hoje? Qual a qualidade do meu ambiente doméstico, já que é uma oficina de almas? Por isso que eu citei a obra Vida e Sexo, né? Posso complementar? Então, meus amigos, é só pensar. Toda vez que você faz um curso sobre educação, reflete-se na seguinte pergunta: se alguém perguntar para o teu filho na escola, virar para o teu filho e falar assim: cita para mim um padrão de honestidade, será que o seu filho se lembraria de você? Isso que é o que o Zé está falando do exemplo. Parece que a gente não entendeu ainda que a educação não é por palavras, é por exemplo. É muito Porque toda vez que você sugerir para o seu filho fazer uma coisa, ou não fazer uma coisa que você faz, ele vai pensar: por que ele está mandando eu não fazer e ele está fazendo? E nós temos esse problema, acredito eu. No mínimo, quando toca o telefone, a gente grita: fala que eu não estou. E tinha acabado de ensinar para ele que mentira é coisa feia. Não pode. Mas nesse caso pode. Eu estou omitindo, eu não estou mentindo. E quando a gente diz: não fume, e nós fumamos do lado dele. Não beba, mas no fim de semana ele vive trombando com a gente lá, cambaleando. Eu vou mais longe. Na festa de um ano, do nosso filho, se não tiver bebida alcoólica, a sociedade não comparece aos convidados. Que é você já viu aquela reflexão do Raul Teixeira que fala que as pessoas são mais amigas do álcool do que da gente? Sim. Porque se eu faço uma festa que não tem álcool, a pessoa não vai, ela não é minha amiga, ela é amiga da bebida alcoólica. O Raul pegava pesado, mas ele tinha reflexões extraordinárias, cara. Sim. Ele está fazendo muita falta no movimento espírita. Ele falava verdades, né? Falava sem rodeios nenhum, sem nenhum rodeios, ele fazia a gente pensar, realmente. Queridos, a conversa é assim, é um bate-papo amigável que conduz para todos os lados. Até com interrupções, né? E vocês têm o direito de intervir e participar. Inclusive, se alguém quiser fazer consideração, pergunta, interromper, fique à vontade. Dinâmica. O nosso tempo é muito pequeno, vocês estão vendo que o relógio está obsediado lá, mas os relógios... É proposital isso. Quando alguém acima do peso interrompe os outros, gente, é porque ele assiste o Faustão, viu?
Faustão faz isso o tempo todo, faz quantos anos já? Eu vou pedir permissão para vocês para fazer uma interpretação de um versículo do Evangelho. É Mateus 11, 28, quando Jesus diz assim: vinde a mim. E se você não estudar o versículo todo, você fica só com o vinde a mim, que é o egoísta. Ou eu estou aqui, faz favor de vir aqui e me agradar. E colocando isso bem na prática, talvez você já tenha ouvido alguém dizer, ou talvez já tenha dito: eu quero me casar para ser feliz. E talvez nunca tenha ouvido alguém dizer: eu quero me casar para colaborar para a felicidade do outro, para construir uma felicidade em grupo. Aliás, esse é o segredo do casamento, né? Fazer o outro feliz. Isso. Eu gosto muito de uma fala do Arthur Valadares. Eu fui assisti-lo lá na Semana Espírita de Barretos. E ele fala assim: nós temos mania de falar que o outro vai me completar. Péssima notícia. Você não precisa de complemento. Nós precisamos de amadurecimento. Ninguém aqui nasceu faltando peça. Ninguém precisa nos complementar. Relacionamento é para acrescentar. Olha a diferença. Então, se você isola o vinde a mim do versículo, você se torna um egoísta. Eu fico aqui, vamos ver quem vem até mim para fazer o que eu quero. Só que no final do versículo, Jesus diz o quê? Qual que é o objetivo do vinde a mim? Eu vos aliviarei. Então, é vinde a mim para eu te ajudar. Não é para você fazer o que eu quero. Olha como que as lições de Jesus são profundas. É profundo, nós, né? É o poder do Evangelho. É eu que vou te ajudar, né? Vinde a mim para eu te aliviar. E mais aí, poderia enveredar por isso se o relógio não estivesse com um problema seríssimo de subjugação. Essa questão que o André colocou é muito importante. É aliviar, não é curar. Então eu não posso fazer por você, eu posso te ajudar. Dá para enveredar por um outro caminho para a gente conversar. E depois é que o tempo não nos permite. Depois é com você a cura. A questão que você tocou no assunto a respeito da busca pela felicidade, isso é muito comum e nós estamos cometendo a mesma falha, transferindo isso para as crianças de agora. Então, a proposta é o seguinte: saia em busca de alguém que lhe faça feliz, não é? E nós estamos sendo observados. E às vezes não dá certo, e o outro observou isso. Mas parece que nós não colocamos atenção nessa capacidade que temos de transmitir os hábitos. Os outros começam a herdar hábitos por meio da convivência. Então seria muito mais prazeroso e seria muito mais valioso para as almas que estagiam conosco nessa experiência material, se nós as educássemos para ir ao encontro de alguém para fazer os outros felizes. Porque quem é doador nunca é subtraído. Só é subtraído aquele que quer acumular. Quando ele perde algo, então ele se sente menor. Então ele tem o porquê terceirizar os momentos de infelicidade. Os momentos de infelicidade. Eu tenho comigo que na vida não tem espaço de infelicidade. Eu não vou entrar nesse assunto. Mas aqui eu posso dizer que existem momentos de interpretação de infelicidade. José Antônio, você deu uma receita fabulosa de pacificação interior e deu uma receita aí fabulosa de solução dos grandes problemas de relacionamento, inclusive dentro da instituição espírita, nos grupos, na família. Fabuloso. Porque se não for assim, nós sempre vamos querer que o outro faça por nós aquilo que é meu. Então é muito bonito você entender: poxa, o outro tem o que eu não tenho. Que legal. Educar o outro para que o outro vá fazer os outros felizes. Isso. Então você nunca é subtraído. Porque por mais que você vá educar o outro... Você tem que se educar também. Você tem que se educar também. É sempre uma via de mão dupla. E quando você vai ao encontro desse propósito, tornar você feliz, porque eu vou me doar. Não quer dizer que eu vou te completar em tudo. É como o André bem colocou, né? Mas, com este propósito, tudo aquilo que você fizer, que poderia ser interpretado como alguém que estaria lhe lesando, na verdade não é esse o teu foco e tua preocupação, porque você é um doador. O doador nunca é subtraído. Sente a dor daquele momento, daquela situação, de um desprezo talvez, ou de uma situação que não desejaria estar passando? Sente. Fica triste? Fica. Mas aproveita a tristeza e a dor, não para ser vítima, mas para crescer com a experiência. Isso é libertador. Aí os relacionamentos ganham outro tom, e todos aqueles que estão conosco é muito bem-vindo. Então não existe fórmulas mágicas.
mas existe como nós tirarmos o melhor proveito, o melhor resultado, se nós já educarmos os pequenos para isso. E, eles são a esperança da nação. Não, não, não. Isso é até falta de caridade. Ai, que bonitas criancinhas, o futuro da nação. Por quê? Você não é? Eu já fiz o que tinha que fazer. Já? Que pena. Que pequeno isso. Está querendo aposentar já. Se é os adultos que têm a responsabilidade de transferir os bons hábitos. Não. Eles são, sim, desde que eu prepare para eles o ambiente favorável. Preparar um ambiente favorável para que eles possam, ao adentrar nesse ambiente, encontrar as condições que nós, em muitas ocasiões, não encontramos. E se estamos aqui com essa experiência, meus queridos, com toda essa bagagem, por favor, não vamos voltar para casa com um peso, e peso morto. Porque nós vamos ter que deixar, eu sempre falo isso, porque é o seguinte, se eu investir no lar para ela, eu estou investindo para mim. Olha que egoísmo. Por que isso? Porque eu vou voltar aqui, eu vou reencarnar. Talvez como neto. Claro, porque não faz sentido nós não deixarmos um bom lar para eles. Por assimilação fluídica, todos estão aprendendo aqui, os pequenos. Então, se eu estou falando para uma comunidade que é vocês, e eles estão inseridos como membros dessa comunidade, nós precisamos cuidar disso. Isso é relacionamento. Porque nós vamos voltar, queridos. Nós vamos voltar. Nós estamos preparando o futuro para nós. Nós seremos os médicos do futuro. Nós vamos participar das novas ciências do futuro, daqui 200, 300 anos. Então, por favor, nós temos de acordar para isso. Educação de espírito não é falar de religião. Eu estou batendo nisso nos 3 momentos que nós nos encontramos. É falar de educação para a vida. E nisso implica a ciência do bom relacionamento. Observemos que a gente está sempre voltando numa palavra-chave, que é doação. Quando a gente trata de relacionamento, nós temos que ter sempre isso em mente. Doação. A doação não é uma troca, não é um investimento. Ainda ontem estávamos também fazendo esse mesmo tipo de comentário. E tenhamos a certeza, não estamos aqui para apresentar nada de novo para vocês. Vocês já conhecem muito bem isso, ainda mais os que vivem os relacionamentos. Possivelmente têm experiências maiores do que alguns de nós aqui. Quando você se doa sem pedir algo em troca, você está realmente no aprendizado do amor. Quando eu num relacionamento faço esse tipo de barganha, eu vou te amar para que você me ame. Eu acredito até que já fiz uma palestra aqui tratando desse tema, mas insisto, os temas são recorrentes e não temos a pretensão de apresentar nenhum ineditismo. O que está posto há 2 milênios. Esta casa foi erigida em nome de Jesus. Nós estamos aqui apresentando conhecimentos da doutrina espírita que remonta a Jesus. Vivenciaremos ainda muitas e muitas existências adiante e sempre retomaremos Jesus. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Alguns de nós têm a vã pretensão de encontrar algo novo, algo inédito, uma solução ainda não posta para as suas dificuldades, para as suas aflições, para os seus relacionamentos. Em verdade, todos já sabemos como devemos nos portar. Se eu em um relacionamento coloco que o outro está sendo ingrato, o outro não está retribuindo o tanto que eu me dediquei a ele, pois bem, esse é um sério problema do outro. Agora, diante da sua própria colocação, já lhe digo, você também tem um problema a sanar. Por que você está esperando do outro algo? Afinal de contas, você ama-o ou apenas investiu para ter algo em troca? Repetimos, se nós estamos no mundo a barganhar, a mercadejar o amor, isso não é o amor. Nunca foi, nunca o será. Se estamos em um relacionamento, temos dificuldades, e cada um que sabe, poxa, eu me dou tanto para ele, para o meu cônjuge, para os meus filhos, e eles são realmente ingratos, pois bem, você está fazendo a sua parte. Jamais deixe disso.
Não mude a sua postura. Não chegue à conclusão, eu fui ingênuo, eu vou mudar de agora em diante. Não. Se o outro apresenta sombras, continue a você espargir luz. Não apague a sua luz. Se você entra na sintonia do outro que está em sombras, e você também se coloca ensombrecido, o que você espera que irá resultar disso? Mais adiante, tenha certeza, ao cabo da existência física, quando você retornar, o tribunal maior vai ser o próprio tribunal da sua consciência, não é o outro. O outro estará respondendo pelos equívocos dele. E quanto a você? Se você teve a oportunidade e até censurou, você teve a oportunidade de fazer a sua parte e censurou no outro o comportamento do outro, como é que você replica o comportamento do outro? Ele age assim, então eu vou passar a agir assim também. Nós temos muitas vezes esse tipo de argumentação dentro das relações. Alguém que verdadeiramente se dedicou por largo tempo e como que se cansa da vida, como se isso fosse possível. E então diz, eu vou fazer o mesmo que ele faz. E espera que o resultado seja diferente, que não seja uma dor maior, uma aflição maior. Somente quem tem paz de consciência pode seguir adiante. Ainda na presença da dor da ingratidão, da dor da incompreensão, da dor do outro que verdadeiramente retribui com sombra a luz que nós demos, ainda na presença disso, quem tem paz de consciência segue adiante, bem aproveita a existência. Mas se eu entro na mesma sintonia do outro e passo a fazer aquilo que eu censuro no outro, a minha cobrança será ainda maior. Eu responderei de uma maneira muito mais dolorosa. Porque eu tive a oportunidade, tive o aprendizado, tive a ocasião, sentir a dor da ingratidão. E todavia, eu passo a replicar essa mesma ingratidão, quando não seja me comportando com a indiferença. Felizmente, o Mestre Jesus esteve entre nós reencarnado e mostrou como nós devemos vencer as sombras, sempre alumiando a jornada. Na presença da dor, na presença da aflição, na presença da ingratidão, na presença da incompreensão, jamais abdiquemos de amar, de espargir luz. Quando assim nos portamos, temos a certeza, talvez não seja para essa existência que tenhamos o outro companheiro transformado. Pode ser que demandemos ainda uma outra existência para que ele compreenda aquilo que nós demos exemplo, o verdadeiro amar. Mas aquele que acende uma luz, ilumina-se em primeiro lugar. São as assertivas dos mestres maiores. André Luiz assim colocou. Divaldo Franco também o disse. A felicidade é para quem ama, não para quem deseja ser amado. Nós ainda continuamos ao comportamento, a replicar o comportamento muito inferior. Eu desejo ser amado. E então, nós comungamos de uma forma absurda algo tão nobre que é o amor, com, em verdade, egoísmo. Quando eu quero ser apenas a primeira parte ali, apenas o vinde a mim, só a mim. E eu esqueço que isso não é o amor, jamais o foi, jamais o será. Deus é Pai e é Pai de amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Se nós não nos doarmos para os nossos semelhantes, e muitas vezes o semelhante mais próximo de nós, sim, aquele cônjuge difícil, aquele filho problemático, aquele pai, aquela mãe que chegou na situação como que nós transmutamos a condição, e nós que somos os filhos nos colocamos como pais. Voltamos ao que dissemos no início, sempre oportunidade, sempre ocasião de crescimento, ocasião de amar. Se continuarmos a amar, temos a certeza, estaremos aproveitando a nossa existência. Se passarmos a fazer aquilo que nós censuramos nos outros, a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós responderemos com dores ainda mais atrozes. Dificuldades de relacionamento, pacificação interior. Muito oportunamente, a casa distribuiu aí hoje o meu livro Tensão Emocional, né?
porque eu não sabia. As dificuldades de relacionamento geram grandes tensões e até crimes, guerras, justamente por dificuldades de relacionamento. Esse livro saiu de uma mensagem extraordinária de Emmanuel, que se chama exatamente Tensão Emocional, que me impactou muito. E cada frase, cada parágrafo de Emmanuel nós transformamos num capítulo. Porque as tensões dos relacionamentos surgem justamente por tudo que já foi abordado aqui, com tanta sabedoria, com tanta profundidade dos nossos companheiros convidados de hoje. Então é uma alegria para nós vivermos esse instante de profunda reflexão. Nós queremos abrir também para a participação do público. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre tudo que foi falado? Levaremos o microfone para mesmo que não seja pergunta, uma colocação qualquer, também. Um complemento, inclusive. Tem muito mais inteligência aí do que aqui. Muito bem, vamos então ouvir a primeira consideração. Bom dia. Não seria bem uma consideração, seria mais para mim um esclarecimento, né? Eu me divorciei e eu queria saber o seguinte: há um abandono meu nessa caminhada que eu deveria ter? O compromisso que eu tenho com meus filhos, né? Tenho 3 filhos, todos já são adultos, formados. Então eu sinto que talvez eu tenha abandonado um barco que teria que ser a minha missão. Será que isso é um peso para eu estar carregando para sempre? Lembremos-nos de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz que o divórcio nada mais é do que a oficialização de uma separação que já aconteceu. Então, se o relacionamento não está funcionando, já houve o divórcio, só não houve a separação. Lembra disso, gente? Sim. Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive no livro tem uma lição sobre isso. A gente não para pensar essas coisas. O livro aqui do Isaías tem uma lição sobre isso. Só não nos exatamente. esqueçamos de um detalhe, gente. Às vezes um ciclo fecha durante a encarnação. E para você poder adentrar um novo ciclo, você tem que se libertar de algumas coisas. Como nós dissemos ontem à noite, uma pergunta que foi feita, não carregue culpa. E se for necessário retomar esse barco, mais esclarecido na próxima encarnação, você retoma sem culpa e sem problema. A gente precisa parar de ficar carregando culpa, gente. A doutrina espírita é o consolador, não o assustador. Então isso tudo que está acontecendo aqui é para a gente entender o seguinte: eu gosto muito de chamar a doutrina espírita de doutrina da informação e que precisa se transformar na doutrina da libertação. Se em algum momento a gente deixou uma tarefa que deveria cumprir, quantas encarnações nós temos para continuar a tarefa? Isso não pode ser motivo de traumas, né? A gente retoma, de aflições? De aflições, exatamente. Retoma do ponto que parou. Gente, nós temos quantas encarnações pela frente ainda? Uma coisa é você abandonar a tarefa por irresponsabilidade. Outra é você abandonar a tarefa porque você olhou para você e falou: meu fardo não está aguentando. Meu ombro não está aguentando o fardo. Muitas circunstâncias determinam mudanças, né? Sim. Que a gente nem sempre depende da gente. Porque, gente, existe uma programação reencarnatória. Mas, primeiro, não confunda planejamento reencarnatório com o conceito antigo de destino, que está tudo marcadinho e tem que ser daquele jeito. Você tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é respeitado. Isso que é mais interessante. Sim. É respeitado. Então, se em algum momento a gente usou mal o livre-arbítrio, a gente volta para reconstruir, não é castigo. Nós usamos um termo ontem lá aliás, eu costumo usar muito esse termo. É ferramenta pedagógica. Deus é um grande educador. Apazigua o coração e segue a caminhada, gente. Um dia de cada vez. O que é dificílimo para nós que temos o mal moderno chamado ansiedade. Sim, bem colocado. Extremamente preocupado com o que vai acontecer amanhã. Gente, você não sabe nem se vai estar encarnado amanhã. Que garantia você tem? Então, acho que foi o Zé Antônio que falou. Você está aqui. Vive o agora. Porque se é aqui que você está, é aqui que Jesus precisa de você nesse momento. Com certeza. O almoço é daqui a algumas horas. Depois você pensa nele. Isso tira a gente do ponto onde tudo está acontecendo, só pegando uma carona. É interessante que eu insisti nessa lição desde ontem. Eu abri, estava lá. Abri hoje de manhã, estava lendo lá. Bom, vamos ler, né? Está no livro Vencendo Aflições. E observei como a Joana conduziu toda a reflexão. É algo muito bem-vindo, porque há momentos na nossa vida que nós recebemos conselhos e que eles não se encaixam no tabuleiro, porque a peça, o formato, a forma, não está pronta para recebê-la.
E há instantes da vida que às vezes a frase da mensagem que você recebeu, o observar a discussão, talvez, de alguém que está à sua frente, ou observar uma declaração do outro que está ali, observar a natureza, observar o momento que você está, faz com que você sintonize com o aprendizado que você precisa. Primeiramente, é preciso bastante, eu vou usar a expressão coragem, para se colocar numa pergunta como a sua. Então, parabéns por você colocar e, de certa forma, mostrar para os outros que vivenciam este processo que ninguém está condenado a um cativeiro. Esta é a verdade, tá? Quando nós analisamos a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, ela, por si só, bastaria para nos libertar de todos os tormentos que nós vivemos. Nós não compreendemos o que é uma inteligência divina. Porque se nós reduzirmos a inteligência divina a um acerto de contas e uma cobrança, nós não compreendemos a doutrina espírita. Portanto, meus caros, todos nós vamos crescendo mediante a nossa compreensão para com a vida. Decisões que tomamos hoje está de acordo com o nível do despertar da nossa consciência. Equivale a dizer que daqui 10 anos nós não podemos nos julgar com a mente de 10 anos à frente o passado. Não tem como. Nós ainda não adquirimos este conhecimento futuro. Hoje você tem esta condição de se analisar. Será que eu faltei com alguma coisa? Mas você olha para você e você se analisa, você volta no tempo e vê, nas condições do momento, eu agi como poderia agir. Então, em muitas situações, nós vamos fazer de tudo para poder passar por aquele momento, mas às vezes não ocorre da maneira tradicional, como se, eu vou colocar no plural, como se esperam. Mas e o individual da minha experiência? Ele precisa ser analisado. Nós sempre nos excluímos do momento da análise. Sempre colocamos essa visão do plural, o que vão achar, o que vão pensar, o que a doutrina espírita pensa de mim, o que vão falar sobre mim, o que os espíritas vão falar sobre mim, o que a casa vai achar. Não tem que achar nada, ninguém tem nada a ver com a sua vida. E nem autoridade para isso. Nem tem autoridade, entende? Não interfere. Eu gosto muito de ficar com uma questão de Livro dos Espíritos, se não me engano é 165, me corrija André se não for, 165, quando Kardec vai falar das perturbações após o desencarne. O conhecimento do Espiritismo garantiria, eu estou colocando aqui para nós entendermos onde eu quero chegar, garantiria uma tranquilidade, vamos dizer assim, após o desencarne? Os Espíritos afirmam que sim, porque você já tem de antemão uma informação para melhor se conduzir na vida, e vai depender da maneira como você encara a vida terrestre, para abrandar ou para aumentar suas aflições. Ok, até aí tudo bem. Mas há uma conclusão desta pergunta que para mim é a fundamental. Neste momento e tempo em particular, de acordo com o meu nível de consciência, que pode ser totalmente diferente de amanhã, minha opinião pode mudar, mas neste momento, para mim, esta opinião é a fundamental, essa afirmação do Espírito é fundamental. Mas a paz de espírito ou de consciência e prática no bem é o que garante maior tranquilidade. Ele não falou ser espírita. Então, meus caros, a doutrina espírita nos abre um leque de raciocínio lógico que nos conduz para o campo do bom senso. E todo aquele que pensa com bom senso pensa no próximo, pensa na vida em torno, pensa nos seus passos, pensa na maneira como está agindo. Mas decisões que tomamos em momentos particulares de nossa vida têm a ver com a nossa capacidade. Então não há culpas, entende? Eu acho que é muito importante isso. Nós estamos passando por um momento de muitos preconceitos no Brasil. Até para aliviar toda essa tensão coletiva, nacional que nós estamos vivendo. Com certeza. Né? Eu já tive a experiência do casamento, então eu precisaria então me condenar antes. E foi algo maravilhoso, eu sou muito amigo da pessoa hoje. Ela construiu uma família, tem filhos. Então uma coisa maravilhosa, o nosso desenlace se deu da mesma maneira como foi enlaçado. Apenas nós nos descobrimos dentro do planejamento que nós criamos para nós, que tinha sido algo muito prematuro dentro da idade que tínhamos. Gente,
as experiências, elas vão nos construindo, né? Hoje eu estou em uma outra etapa da minha vida que, de certa forma, preenche aquilo que eu espero deste momento, da vida em si, para me construir para o melhor que eu posso ser. Então, não se cobre da maneira como nós fomos educados a ser cobrados, chicoteados, sabe? Dá a entender que a inteligência divina é algo que pune se você não for por esse caminho. Nós ainda vamos aprender tanto acerca das leis do universo, tanto, que nós vamos ver, não é, o quanto que nós desperdiçamos de tempo e energia, mas necessário na escola que estamos matriculados. José Antônio, né? eu guardo a convicção que nós vamos nos surpreender muito Com ainda, certeza. apesar de tudo que já sabemos. Mas é semelhante, a Terra é uma grande universidade. Cada um de nós faz parte de uma classe. Tem aqueles que é da turma do fundão, não é? Terceirão B que não sai nunca, né? Nunca sai. Então, gente, cada um de nós está dentro de um departamento de aprendizagem. Olha que interessante que é. E nesses departamentos nós vamos nos relacionar. E nós vamos encontrar aquele nosso par perfeito, que em verdade é a tampa da panela bem amassadinha mesmo, né? E é isso que nos completa, porque eu não vou me apaixonar pelo perfeito, e sim pelo imperfeito, que me completa. Eu vou encontrar algo em você que eu não tenho, e você vai me dar algo, não é? E eu vou lhe dar algo que você não tem. É esse completar que é importante, não é? Sigam em frente sempre, caminhando e praticando bem, e paz de consciência. Eu acho que aí nós vamos conseguir avançar. Permita, Wilson, voltar ao caso específico, porque tem muito aprendizado diante disso, enfatizando o que o Zé Antônio apresentou. Parabéns pela coragem de expor isso. Só no seu questionamento já dá a demonstração de que há muito de coisa positiva aí dentro. Primeiro, a busca da própria responsabilidade. Você tem ciência disso. Por sua pergunta, você já denota isso. Mas é importante a gente ter em mente também, como o Zé colocou, você pediu uma opinião nossa, pediu para a gente colocar algo a respeito, que seja isso, uma opinião. Só você é que sabe do seu mundo. Nenhum de nós tem direito, sequer capacidade, muito menos ainda capacidade de julgar. Não há que ter, voltamos sempre às assertivas evangélicas, não julgueis para não seres julgados. Nenhum de nós sabe, passou pelo que você passou. Talvez alguns outros de nós, alguns até que talvez a censurem, tivessem quedado muito, muito antes e tivessem feito algo muito pior dentro da relação. Então, importa sim, é legal que você busque a opinião, o conceito alheio, mas tenha cuidado com a atenção que você dá a isso. Porque os outros, e tem muita gente que coloca-se de uma maneira até irresponsável, a julgar, a mostrar o caminho, isso, aquilo, outro, quando em verdade jamais dá um exemplo. Quando fica aquela coisa que é absurdamente incorreta, incompleta. Você percebe que ali não tem fundamentação. Por se ele fala que tem que seguir por esse caminho, por que é que ele não segue por esse caminho? Então, importa para muitos de nós, com certeza alguns outros queriam fazer alguns questionamentos e não tiveram a coragem que você teve. Por quê? Porque até essa palavra coragem, porque a gente está sempre ocupado, mas o que os outros vão pensar, o que vão dizer, nossa, vão saber que eu estou assim ou assado. Quando em verdade estamos todos aqui como somos, uma só família, um só pai. Verdadeiramente, os laços familiares mais próximos, muitos de nós possivelmente ainda teremos ocasiões de estar numa mesma família biológica em outras existências. Aquela dita amizade gratuita, a gente mal conhecia a pessoa e já sente muita afinidade, talvez o seja de uma relação anterior. Então, somos sim uma só família. E dentro de uma família importa que cada um coloque para fora os problemas que está vivenciando, as dores que está vivenciando, até para que os outros tenham maior ciência. Você que sabe da sua realidade, nenhum de nós pode julgá-la. Isso vale para tudo, né, Ari? Absolutamente para todos, tudo. em todas as circunstâncias. É muito importante dizer isso nesse momento que falamos de dificuldade de relacionamento, né? E pacificação interior. A gente coloca algumas coisas, mas cada um tem que chegar à sua própria conclusão. Sempre insisto nisso, eu já o disse há pouco. A doutrina dos Espíritos é uma doutrina de livre pensadores. Vocês podem e têm o direito de
divergir completamente, totalmente do que estamos aqui apresentando. É assim que vocês vão construir a sua convicção, e assim ela vai ter mais valor. Foi assim que eu construí o meu respeito pela doutrina dos Espíritos. Foi até em alguns momentos discutindo, divergindo e depois vendo a precisão, a clareza, a objetividade, a perfeição. Então ninguém me rouba essa convicção. Não foi um outro que me disse. Não é um outro que vai julgar você. Você vai agir conforme as suas convicções, conforme a sua consciência. A minha consciência de hoje, certamente, é diversa da consciência de ontem. Mas eu mesmo estou agindo hoje conforme a minha consciência. E quero que, no futuro, eu olhe para trás e veja o Ari de hoje dizer: nossa, como ele era infante, tão bobinho. Por quê? Porque eu terei crescido. Se eu não tiver essa convicção, então eu já terei atingido a perfeição? Não. Amanhã eu quero olhar para trás e reconhecer: ah, era tão bobinho naquela época. E para fechar, né? Por isso que a função do expositor espírita não é a de ser o guru que aponta caminhos, mas a daquele que estimula você a pensar. Naquela imagem antiga da balança de 2 pratos, prós e contras, e tomar a própria decisão. Daí vem o conceito que nós gostamos de trabalhar, de doutrina da libertação. Quem vai colocar na balança prós e contras e decidir qual caminho é você, sou eu, é cada um de nós. Então a nossa função como expositores é sempre suscitar reflexões, é sempre ajudar a enxergar, mas quem vai ter que enxergar e botar o pé na estrada é cada um de nós. Ninguém aqui pode caminhar por nós, assim como o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, mas não disse eu sou a caminhada. Caminha do nosso lado, mas não pode caminhar por nós. É sensacional a gente pensar na conduta do Cristo à luz da doutrina espírita. Nunca pegou ninguém pela orelha e falou: vamos, desgrama. Não, eu vou contigo, mas não posso ir por você. E se o Cristo não pode fazer isso, que dirá nós? Então sempre suscitar reflexões. Você disse bem, se o Cristo não pode, quem dirá nós? Até o livro Há 2000 anos, né, quando Emmanuel vai narrar, né? Eu estava com essa frase na cabeça. Não, aquilo é lindo, né? Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Exato. Escolhe. Agora, esses milênios de adiamento, provavelmente milênios de aflição. Não há violência à consciência. Né? Violenta à consciência. Repete a frase, por favor. Foi muito Está rápido. no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Só que Corre, milênios né? a mais é milênio de aflição. Corre para ti neste minuto, né? Ele fala, nesse tempo, agora. Então está na tua mão aproveitar. Me aceita e segue-me nesse sentido de aprenda comigo. Ou adia. Adia. Não sou eu, não é ele que se coloca assim, que vou fazer isso por você. Olha que interessante. Magnífico. Muito bem. Infelizmente o relógio... Leva ele para a câmera de paz. Dá para esconder o relógio aí, gente? Que benção. Que benção. Olha, a gente sabe... Aquele relógio está na hora de verão ainda, dá para continuar. Está na hora de verão? Sério? Esqueceram de atrasar o relógio. Ele está mesmo? Não está não, né? Não, está não. Você me convenceu, cara. Olha, as pessoas que desejarem se ausentar por compromisso de horário, fiquem à vontade. Nós temos algumas considerações, vamos ocupar alguns minutos ainda, né? Mas nós já estamos finalizando e queremos convidá-los para a noite. No Kardec, nós faremos o foco em desemprego, violência urbana e desafios sociais da atualidade. Tema que ninguém quer saber. Ninguém quer saber, né? Não. Ninguém quer, né? Quem está empregado vai lá ouvir sobre desemprego. Quem tá desempregado que se lasque, não é assim que a gente pensa? Isso vai fazer Olha o fila egoísmo. quilometral lá. Olha o egoísmo. Eu estou empregado, eu vou lá ouvir desemprego. Vai fazer fila quilometral, não é para Mas- dar emprego, viu, gente? Gostaram do formato? Podemos programar outros? Olha aí, ó. Só que na próxima chama uns palestrantes bons, né? Chama uma equipe boa que acrescenta, né? Não dá para fazer Eu não ia perder essa por nada. publicidade com o André, não tem jeito. Não tem Mas eu não ia jeito. perder essa por nada. Você não ia perder. Bom, nós vamos passar para as considerações finais. É importante ressaltar que tudo isso está gravado, vocês poderão ver depois, poderão duplicar, compartilhar, para que outras pessoas venham. O de Jabuticabal também foi transmitido pela Rede Amigo Espírita, o de ontem à noite também pelo Face aqui do Centro Espírita Nosso Lar, só o da noite que não vai ser transmitido. Mas esses 3 momentos ficaram gravados. Então nós queremos agradecer aqui aos companheiros, ainda temos mais uma atividade à noite, né? E
Vamos passar para as considerações finais. Eu vou pedir para o Zé Antônio começar e depois o Ari fará um comentário nas suas considerações finais. Ari, pediria que você destacasse aquele lado de Joana de Ângeles, que eu acho muito importante destacar aquilo outra vez, né? Bom, queridos, eu agradeço, né, por esta oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo, né? Porque nós estamos aprendendo juntos. Essa é a minha filosofia, sempre. Estar disposto a aprender com o outro é sinal de maturidade dentro de qualquer tipo de relacionamento. Nós vamos ter altos e baixos, sim, mas é bom se flagrar dentro dessa situação para perceber o momento que está sendo incomodado. E é justamente nesse ponto, o ponto do incômodo, que mora o despertar daquela situação. Nunca tenho receio de olhar para aquele ponto que está incomodando, porque é ali que ele nos conduz para a libertação daquele conflito. Então, de minha parte, é um prazer mesmo poder ter compartilhado com vocês esses breves momentos e ter também me permitido me construir, não é, dentro da linha de reflexão aqui exposta, porque a cada momento, né, em que um expositor coloca o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua vivência, a sua experiência, ela se soma à nossa e abre portas para que nós possamos, poxa, não estava pensando assim, então agora é hora de eu fazer esse argumento. Então, um amadurece o outro, isso é muito bonito. Ninguém aqui tem pretensão de estar com a verdade, mas sim de aprender juntos. Vivam o hoje sendo um agente de transformação positiva, agindo no agora para construir o futuro. Sempre. Aquele que trabalha com esta mentalidade, agindo no hoje para construir o futuro, está deixando um mundo melhor para a futura geração, que somos nós. Nós vamos voltar. Então tenham sempre isso em mente, tá? Obrigado, queridos. Muita paz. Nós só temos a agradecer também, e só pegar um ponto do que o Zé tocou agora, quando ele fala sobre não fugirmos daquele ponto que nos incomoda. Eu me lembrei de Jesus dizendo a Simão Pedro: crê, te levarei onde não queiras ir. É onde a gente não quer ir, justamente por falta de coragem, às vezes pela fuga, etc. É exatamente o que nos faz crescer. Então, que a gente consiga construir em nós essa ideia. E a cada momento de aflição, que a gente pense em Jesus dizendo: vou te levar onde você não quer ir, porque é lá que você vai crescer. Então, deixo esse recado, deixo a minha gratidão e, apesar da brincadeira, que a gente consiga reencontrar essa galera para novas oportunidades de reflexão e de troca, porque tudo que aconteceu aqui nada mais foi do que uma imensa troca e todos nós crescemos. Obrigado, gente. Como já foi dito aqui algumas vezes, esses encontros que nós estamos tendo, eles foram motivados por duas obras principalmente. A obra Modo de Ver, do companheiro Otávio Caumo Serrano, e a obra Vencendo Aflições, do Isaías Claro. Nessas obras nós temos, além dos temas que foram aqui abordados, muitos outros. Insisto que na palavra escrita nós conseguimos ser muito mais precisos, muito mais objetivos, muito mais sintéticos. E é típico desses companheiros dos espíritos superiores, de grandes escritores, de quem se dedica, por vezes eu trabalho no meio editorial, uma frase. Teve uma escritora que demorou para definir uma frase, ela demorou um mês, trabalhando aquilo, aprimorando, ainda não é isso, não é isso que eu quero chegar. Uma frase. Então a gente alcança isso nos livros, na literatura bem feita, naquilo que nos chega de uma maneira, por vezes, tão graciosa, por um custo tão acessível nessas obras. Estão aí à nossa disposição. Tanto conhecimento, a gente não faz ideia do que está ali a poucos metros na biblioteca que tem aqui dentro da casa. É natural nosso que a gente queira, muitas vezes, só sentar e escutar. Mas, insistimos, a doutrina dos Espíritos é uma doutrina de gente que constrói a sua própria convicção. E uma das melhores formas de fazer isso é por meio da leitura, por meio da reflexão, por meio do estudo. Quando estamos lendo uma obra espírita, costumeiramente, os companheiros do mais alto se fazem presentes, nos inspirando, destacando os pontos que mais nos importam, nos ampliando a visão. Por isso a gente sempre valoriza.
eu digo de uma maneira muito clara, muito tranquila. O tempo que eu ocupo, por vezes, dentro de uma exposição, se o companheiro se ocupasse em ler um livro atenciosamente, faça isso, não venha assistir à minha exposição. Você vai ganhar muito mais lendo uma boa obra, uma obra que tenha sido feita por companheiros como esse. Aqui nessa obra, Vencendo Aflições, nós temos tantos temas: drogadição, adultério, paz, obsessão, medo da morte, dinheiro, reencarnação, separação, divórcio, aborto, adultério, como já eu disse, alegria, tantos temas. Mas numa obra tão pequena. Pois bem, aqui nós temos Joana de Ângeles apresentando as respostas. Embora conste como o doutor Isaías Claro, ele colocou-se como organizador, compilador da obra. Ele apresenta questionamentos no início de cada capítulo, exatamente questionamentos como tivemos aqui, como se fôssemos nós a fazer as perguntas. Obsessor existe? Tem a obsessão entre encarnados? Como é que funciona a obsessão? E as respostas são dadas por ninguém menos do que o espírito sublime Joana de Ângeles, por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, são coisas extraordinárias que estão ao nosso alcance, aqui tão facilmente. E o nosso companheiro Orson ainda está trazendo as duas obras, Vencendo Aflições e Modo de Ver. Para quem adquirir as duas, ainda recebe graciosamente. Ganha a terceira de brinde. Força das Ideias, o nosso companheiro desencarnado há pouco, Richard Simonetti. Obras magistrais, mais barato, literalmente, do que coisas que a gente tem gastos aí absurdamente supérfluos. Eu adoro presentear com livros. Eu ainda tenho uma satisfação, isso me parece, como que já um elogio, quando alguém me presenteia com livro. Porque com um livro, quando você dá um livro, você já está como que a dizer: eu sei que você vai buscar conhecimento, você gosta de buscar o conhecimento. Ou então, isso daqui me tocou, me mudou. Leia, isso tem a capacidade de mudar também a sua vida. Busquemos a literatura espírita, as boas obras, não apenas a literatura espírita, tudo aquilo que for positivo que esteja ao nosso alcance. E, especialmente, a literatura espírita. Que todos nós aproveitemos esses momentos, que saibamos registrá-los na acústica da alma, que possamos seguir com a certeza de que sempre vale, quando estamos a falar do Mestre Jesus, rememorar os seus exemplos. Sempre vale quando estamos buscando nos transformar, deixar de lado o homem velho que ainda reside dentro de nós e buscar a construção do homem novo. É sempre válido fazer aquilo que o próprio Mestre já nos colocou. Brilhe a vossa luz, que saibamos fazer brilhar a nossa luz, essa é a nossa essência, a centelha divina que já reside no ímã de cada um de nós. Tenhamos a certeza que o Pai de cada um de nós é o Senhor da vida. Deus é o meu Pai, é o Pai de todos, e nós temos Ele dentro de cada um de nós. Brilhemos sempre a nossa luz. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos internautas, muito obrigado aos amigos que aqui estão. Eu quero aproveitar o momento da palavra, porque nós teremos a excursão para Guaxupé, no último final de semana de julho, lá onde ocorre o encontro Chico Xavier, fundado, elaborado por Ismael Batista, que desencarnou este ano que passou. O evento de 2018 foi cancelado em função da desencarnação dele, que ocorreu 2 meses antes, mas esse ano o pessoal de Guaxupé leva adiante a iniciativa do nobre e querido amigo Ismael Batista. E nós já vamos lá há 9 anos com a excursão de Matão. Então, os que desejarem ir conosco, é preciso já se manifestar, até porque São José dos Campos já pegou metade do hotel lá. Então, nós temos que ser rápidos, porque nós corremos o risco de ficar sem hospedagem. E a Elisângela, que está lá no fundo, conhecida de todos nós, ela está pegando as adesões. Apenas para terem uma ideia, só para saberem, é importante essa informação, o valor por pessoa é de R$230, que pode ser parcelado, e este valor cobre 2 almoços, hospedagem no Class Hotel com café da manhã e a viagem. O evento não cobra inscrição. Então, e ainda proporciona um lanche reforçado na tarde de sábado. É um evento que não deixa de ser um passeio, uma confraternização. Estarão lá os companheiros Manolo Quezado, Ditinha Calisto,
e mais, me escapa agora os outros que lá estarão. O Paulo Henrique Bueno. E eu teria um horário de palestra, mas eu não vou fazer palestra. Nós vamos fazer lá o que estamos fazendo aqui com os demais, que são o Paulo Henrique Bueno, a Ditinha Calisto e o Manolo Quezado, mais os cantores, Vansan, Sérgio e Marlene, e Moacir Camargo, uma turma boa da pesada. E para não cansar, devido ao número grande de músicos presentes, eles estabeleceram palestras de 45 minutos e apresentação musical de 20 minutos. Então vai ser bastante dinâmico, é uma confraternização. Os que desejarem, é preciso já se manifestar e inscrever-se com a Elisângela. Nossa gratidão a todos vocês. Os que quiserem adquirir os livros estarão à disposição aqui. Quem adquirir o kit ganha a terceira obra. O valor do kit é R$ 25,00 e ganha a terceira obra. Então são R$ 25,00 para 3 livros. Essa receita é destinada à manutenção e produção do jornal Tribuna do Espiritismo. Esse jornal que aí está é de distribuição gratuita, vai para o país inteiro, e a receita dele para produzir o jornal é efetuada com a venda dos livros, dos meus livros também, né? Faço palestra por todo lado e a receita dos livros é destinada para essa finalidade. Então, também aqui, esta finalidade está sendo observada. Minha gratidão, é importante que se diga isso para que as pessoas saibam, né? Para onde vai o dinheiro dos livros? Vai exatamente para isso. A produção do jornal custa em torno de R$ 4.000 por mês, inclusive o correio, a impressão, distribuição, etc. e tal. Então é importante que se diga isso para que se não mantenha nenhum tipo de ilusão, de pensamento, etc. Relacionamento pessoal também inclui essas informações leais que devem ser transmitidas, né, com clareza, com transparência. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, devolvendo a palavra à nossa querida Patrícia. Sim. Não resta nada a dizer, né, depois dessa brilhante explanação feita pelos nossos irmãos, a não ser a gratidão, né, por esse momento precioso, pela disponibilidade, né, pelo bom senso, pelo conhecimento. Então, fica a nossa gratidão. O nosso Valdir está lembrando da Conresp. As informações estão na última página do jornal. Quem quiser participar da Conresp, tem aí as informações, acesso do site, etc. E este, que já foi explanado, né, é o livro do Clube do Livro desse mês. Então, quem ainda não adquiriu, já estão à disposição, tá? Ali no finalzinho, perto da biblioteca, para que vocês possam retirar. E quem não faz parte do Clube do Livro e que quer fazer, também é só conversar ali com o senhor Mauro, tá bem? Nós vamos ouvir a nossa prece final, que será brilhantemente cantada pelos nossos irmãos, e vamos só pedir ao nosso Mestre Jesus mais uma coisinha, né, diante de todas, que Ele reserve no nosso coração essa paz, essas elucidações. O conhecimento, ele é libertador, e acho que depois de uma palestra dessa, que foi sim uma palestra, né, embora num formato diferente, a gente conclui o quanto essa frase é verdadeira. Quando a gente conhece, quando a gente entende, quando com a ajuda de pessoas que estão estudando e explanando, a gente ouve, né? Por mais que você tome consciência e traga ali uma certa afliçãozinha de entender algumas coisas, a libertação é ainda maior, porque você se liberta ao entender que você faz parte de um contexto e o que você está sentindo pode te trazer uma evolução muito maior. Então, que nós levemos esse conhecimento, que a gente acalme o nosso coração diante de tantas aflições, né? O que nós mais costumamos ouvir é sobre pessoas aflitas, desesperadas, imediatistas, querendo resolver tudo muito rápido, e às vezes de forma tão imprudente, que a gente use desses conhecimentos para acalmar os nossos corações e viver cada momento, aproveitando o que Ele reserva de precioso para nós. Tá bem? Ouçamos então a nossa prece final.
devagar, porque já tive pressa, e levo esses sorrisos, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levou a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.